Então, hoje a gente vai falar sobre reputação de marcas na cultura de cancelamento e esse desafio comigo nessa noite. Temos já o professor Daésio que já conectou, já nos vê aí, todo mundo consegue enxergar. O professor Daésio, é, ele é formado em sociologia, ele fez pós-graduação na FIA, ele tem uma experiência larga em branding, ele é nosso professor da casa e dá aula não só na pós-graduação, mas também no MBA. É um prazer ter você aqui essa noite, Daelcio. Obrigado, Patrícia. Boa noite a todos. E hoje o professor doutor Andrés Veloso, que também trabalha no nosso time de Live Marketing, e a professora doutora Kavita Hamza, também trabalha com a gente no time na coordenação do Live Marketing. Eles estão recebendo um prêmio nesse exato momento, então eu vim substituí-los nessa noite. Então é um prazer estar com vocês. Eu sou a professora Patrícia, eu também trabalho no Live Marketing. Então, eu queria, enquanto a Lígia se conecta, eu queria apresentar um pouquinho mais sobre o que é o Live Marketing, rapidinho. Então, nosso núcleo, né, a gente é um laboratório de pesquisa, a gente desenvolve atividades de consultoria, pesquisa, que ajudam as organizações a conquistarem seus objetivos e as pessoas a avançarem em suas carreiras. A gente tem no nosso portfólio de cursos de curta duração, pós-graduação e MBA em marketing. Temos um foco em marketing, branding, serviços e design. Então, o professor Andrés, ele é o coordenador, ele é professor da Universidade de São Paulo, assim como a Kavita. Além deles, temos na equipe o professor Marcos Machado, líder do MBA nas áreas de marketing e branding, o Wilderson Furtado, conhecido também como Will, que coordena as atividades do FII Online Coursera, e eu estou na frente aí nas atividades de marketing do, do núcleo. Então, temos atividades de consultoria, ensino e educação executiva. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre os nossos cursos, tem um QR Code na tela. Então, um overview aí do que a gente tem, desde mestrado até cursos de curta duração, que eu chamo de extensão. E temos aí os próximos cursos abertos, que são de pós-graduação em marketing, gestão e estratégia de geração de valor, que começa agora, né, no dia 18 de outubro. E a gente tem um lançamento de curso de growth, né, de pós-graduação em growth, que começa aí em março de 2023. E um curso de curta duração focado em gestão de marketing, imagem e reputação corporativa, que também começa no dia 18, que o professor Daelson nos acompanha nessa empreitada, né, com maestria aí nos conteúdos de branding, né, e a gente tem um curso bem completo, um dos mais completos do mercado aí, não só da pós-graduação, mas também os nossos cursos de curta duração. E nosso foco em todos os cursos que a gente desenvolve é trazer temas atuais, experiências práticas, discussões, interação, construir aí uma rede de networking não só com os alunos, mas com os professores, fazer dinâmicas aí integrativas. Então a gente tem aí oito pontos aí do nosso asterisco FIA, que a gente se foca com bastante atenção. Então a gente tem foco nas competências de marketing, em entender direitinho e desenvolver conteúdo sob medida para as instituições e para os nossos participantes. A gente se preocupa com a qualidade, com o material completo, em trazer ferramentas didáticas, o que há de melhor aí no corpo docente. A gente tem um super orgulho do nosso time de professores, né? A gente chama de tempos em tempos líderes de mercado. Hoje a gente está com o Daelcio, a Lígia entrou com a gente aqui, já conseguimos resolver os problemas técnicos e Sim, estamos bem felizes em tê-la
com a gente, a Lígia, hoje, junto com o Daelcio, então falam sobre um pouquinho mais sobre os desafios aí de gestão de marca e reputação corporativa num ambiente aí, né, uma cultura de cancelamento. Então, hoje à noite promete, já passo a bola para vocês e encerrando aí, já convido também vocês para o próximo webinar, que vai ser no dia 26 de outubro, para vocês terem em mente um convite aí. O QR Code é para inscrição desse próximo evento e a gente vai falar no próximo evento, aí no final do mês, sobre os desafios do CMO, né? O mercado, atuação e desafios. A gente chamou o diretor de produtos do Banco Itaú Unibanco, que também assumiu assumiu essa semana como CEO da CIF. Então, temos aí gente bacana com a gente. Então, fica um convite para vocês conhecerem um pouco mais das nossas atividades, né? Conhecer um pouco mais da FIA. E aí fica um QR Code, se vocês quiserem entrar no nosso site, no labmarketing.fia.com.br. A gente vai e aí umas chamadas de contato. Mas hoje eu gostaria de passar a bola, encerrar aqui a minha parte e passar a bola para quem dá o show. Então, eu gostaria de primeiro passar a palavra ao professor Daelcio, na sequência Lígia, e depois a gente abre para o fórum de perguntas. E a qualquer momento que vocês tiverem, né, alguma questão, alguma dúvida, não hesitem, escrevam no chat que eu vou representá-los aqui junto aos palestrantes, tá bom? Então, agora é com vocês. Okay. Bom, eu fico muito à vontade. Primeiro, obrigado, Patrícia. Muito à vontade de estar no ambiente da FIA, né? É um lugar que eu fui aluno e agora eu tenho a honra de ser professor. Então, tudo que a professora Patrícia passou aí agora, eu fui testemunha ocular, né? E estou de volta aqui. E assim, foi um curso que eu fiz aí, eu tenho 56 anos, foi um curso que eu fiz na beira dos 50 anos, né? Um desafio muito legal, voltar a estudar maduro, né? Super maduro. Mas assim, encontrei uma turma muito boa, um curso muito bom, e que fez assim grande diferença para mim, né? E aí eu tomei tanto gosto pela coisa que depois eu fui fazer o mestrado com mais de 50 anos, né? Então eu digo que a FIA foi uma inspiração muito grande, né? Tanto do ponto de vista dos professores, dos profissionais que são convidados também, né? E também da programação, né? Em si, eu acho que muito conectada com o mercado, com o que a gente espera de um curso de MBA ou pós-graduação. Então, assim, eu queria falar um pouco, entrando já um pouco nessa questão da cultura do cancelamento, que eu acho um termo bastante interessante, né? Aliás, como curiosidade, é um termo que foi cunhado em 2019, então nós estamos falando de uma coisa aí de 3 anos, né? Ele foi cunhado pelo dicionário Maguire, que é o mesmo dicionário que captura, né? Captura todos os termos que são discutidos pela sociedade, principalmente nas redes sociais, e foi ele que, em 2018, cunhou o termo Me Too, que é aquele termo que todo mundo conhece, a questão do assédio sexual, né? Então, nós estamos diante de uma discussão muito recente, né, para as marcas, muito recente para a sociedade e, naturalmente, para as marcas e para as empresas, né? Então, assim, eu sempre brinco com os alunos que se eu pudesse, ou se a gente tivesse, assim, a certeza que a luz ia acabar agora em 5 minutos, né? Eu começo com as dicas que eu acho importantes, né, que eu ouço dos colegas, que a gente discute com os profissionais e discute nas aulas com os alunos, né? Então, a primeira coisa, quando se fala em cultura de cancelamento, cultura do cancelamento e marcas, a primeira coisa que uma empresa não pode deixar de fazer é monitoramento, né? Monitoramento de redes é uma coisa fundamental. É como água, né? Não dá para viver sem, então tem que monitorar. Mas tem que ver como é que a sua marca está lá aparecendo para o bem e para o mal, né?
Então, essa é a primeira grande dica que eu reservo para vocês. A segunda, eu acho que é muito importante também, é olhar o Google, né? Hoje a gente vive na era do Google, então ninguém faz quase que nada, né? Ou faz tudo pelo Google. Então, assim, colocar lá um tema e a sua marca está associada a ele, você tem que olhar como é que ela está, né? Então, assim, o monitoramento é importante e você ali ranquear o Google com fatos positivos, né? Assuntos positivos relacionados à sua marca é muito importante. Outra coisa assim que eu acho que a gente tem que ter aí como horizonte é a questão da marca. Eu acho que aqui vale a pena a gente fazer uma diferenciação, né? O que é marca corporativa e o que é marca de produto e serviço, né? Os dois, né, gerenciar, fazer a gestão de ambos é muito, né, é muito desafiador, né? Mas assim, são coisas diferentes. Eu entendo bastante como coisas diferentes. Não sei se a Lígia vai concordar comigo, não sei se a Patrícia vai concordar, mas eu acho que são coisas bastante diferentes, né? Então, assim, eu vou falar um pouco sobre isso, mas assim, dando sequência à questão do monitoramento, uma empresa tem que ter, ainda no campo da dica, né? Uma boa comunicação interna, né? Porque se houver alguma coisa, uma crise, um cancelamento, alguma coisa assim, a comunicação interna tem que dar conta de dar as respostas para os colaboradores, para os funcionários, porque eles são, em última instância, bons advogados da empresa, né? Vão ajudar a esclarecer as confusões, o que tá se falando nas redes de maneira equivocada, por exemplo, né? Outra coisa importante é o seguinte: você deve ter sempre os seus canais próprios, né? Eu digo aí, desde um blog para o site, ou LinkedIn, por exemplo, você tem que ter ele, você tem que usá-lo para fazer os esclarecimentos, caso a sua marca esteja, de alguma maneira, no tribunal da internet, né? Então, assim, onde você vai encontrar a informação oficial? No seu canal oficial. Então, você tem que fazer o contraponto de uma eventual situação que está colocando a marca em desgaste, né? E usar bastante o LinkedIn, né? Eu entendo que o LinkedIn é um canal que tem uma seriedade, né? Que ali as pessoas têm comportamentos diferentes dos comportamentos que elas têm em outras redes, então ali é um bom espaço para fazer esclarecimento, né? Obviamente, a empresa tem que ter um bom programa de relações públicas, né? Que envolve aí relações com a imprensa, relações com o governo, relações com a sociedade, com entidades de classe, quer dizer, todos esses atores da sociedade são atores importantes para você fazer gestão de marca, né? Agora eu entro já um pouco aqui nessa diferenciação de marca corporativa e marca de produto. Então, eu vou usar o exemplo mais simples e mais direto, né? Coca-Cola é produto. The Coca-Cola Company é marca corporativa. Fanta é produto. The Coca-Cola Company é marca corporativa. Natura é marca corporativa. Qualquer produto da Natura é marca de produto. Então, numa situação de cancelamento, numa situação de crise, eu estou falando cancelamento, mas eu acho que a gente tem que falar em crise, né? Assim, um produto no extremo, né? Ele pode ser descontinuado, ele pode mudar de nome, ele pode ganhar uma nova fórmula, ele pode ganhar um adendo de branding, por exemplo, e ele pode seguir a vida dele, né? Ou se a empresa está com muito problema em relação a ele, ela descontinua. A gente tem diversos casos assim, né? Mas a marca corporativa é outra coisa. A marca corporativa os acionistas, o grupo Natura, o grupo Gerdau, por exemplo, não pode abrir mão dessa marca, né? Ela não pode desaparecer. Então, a gestão dessa marca, ela não está ligada a um núcleo de marketing das pessoas que estão ali trabalhando para vender um produto, por exemplo, ou um serviço. Ali tem uma gestão
que é de longo prazo, é uma gestão que tem que ser mais institucional, é uma gestão que você valoriza a marca em várias instâncias, né, na sociedade. Então, assim, a marca corporativa ela é feita para durar, né? Ela é feita para gerar valor, não para gerar lucro, né? A marca do produto, o produto tem que gerar lucro, né? O serviço tem que gerar lucro. Agora, a marca corporativa ela tem que ter uma gestão mais de longo prazo, então ela tem uma gestão diferente do produto, né? Vamos ver se a Lígia concorda comigo, a própria Patrícia, vamos ver essa discussão, acho que é uma discussão interessante. Quando a gente fala de gestão de marca corporativa, a gente tem que pensar um pouco em reputação, né? E o que é reputação, né? Reputação assim, é um termo que vale muito, né? O valor das marcas corporativas hoje, das marcas corporativas, perdão, ele é muito mais valioso pelos aspectos intangíveis do que os tangíveis, ou seja, o que é um tangível de uma marca, né? É contabilidade, máquina, terreno, escritório, tudo isso é tangível, né? Isso antes da década de 70, isso valia 70% de uma empresa, de uma marca corporativa ou de um negócio. Hoje o intangível, que é a confiança, é a reputação, é o valor, a admiração que as pessoas têm por uma marca, aí inverteu-se. Isso vale 70% e os tangíveis lá têm um valor menor, né? Então, assim, hoje a gente consome determinados produtos e empresas muito mais pela confiança que a gente tem por elas do que por qualquer outra questão, né? Então, assim, a reputação está ligada a uma questão intangível, né? E, assim, a reputação, de um modo geral, a gente entende como uma questão de uma metodologia que foi criada por dois professores aí nos anos 2000, né? O professor Van Riel e Fombrum, que são americanos. Eles, americanos e canadenses, né? Eles transitam nos dois países. Eles criaram ali foram conhecer o movimento de empresas no mundo inteiro, né? E viram que as pessoas valorizam as marcas por alguns aspectos, né? E aí eles criaram um coeficiente de reputação. Esse coeficiente é mais ou menos o que todas as empresas hoje seguem e os institutos de reputação também fazem. Nada foge muito disso, né? Então, o que essas empresas, o que as pessoas valorizam, né? São sete grandes aspectos aí, né? O primeiro, obviamente, é produto e serviço, né? O segundo é ser um bom lugar para trabalhar. Eu estou falando em ordem aqui, mas essa ordem não é uma ordem de importância, né? Produtos e serviços têm importância. Se a empresa pensa em inovação, é vista como inovadora, é importante. Se essa empresa tem participação na sociedade, se ela é cidadã, né? Se ela é um bom lugar para trabalhar, se ela é uma empresa líder do mercado dela, não só líder de vendas ou líder de resultados, né? Mas líder, né? Ela aparece como uma liderança, ela aparece como uma referência, né? Então, todas essas coisas, né, são importantes, né? Então, assim, governança hoje é importante, não à toa, né? Hoje a gente vê a sigla ESG, né? ESG, assim, na verdade ela é um derivado dos estudos dos professores, né? Então, assim, meio ambiente é a questão da cidadania, a governança é um importante, né? Então, assim, tudo isso tá, né? O social também está ligado à questão da cidadania. Então, assim, os professores lá atrás foram fazer esse trabalho e viram isso como um índice que é mais ou menos global, né? Óbvio que em alguns lugares um ou outro item desse pode pesar mais ou menos, né? Então, dito isso, eu acho que é importante a gente fazer essa discussão do que são as marcas e o que elas têm que fazer na questão da cultura do cancelamento ou das crises, né? Então, assim, na hora que a empresa apresenta, as pessoas percebem essas 7 dimensões
que eu falei, que eu vou repetir aqui, ó, produtos e serviços, inovação, bom lugar para trabalhar, resultado, obviamente, a empresa tem que dar resultado, liderança, cidadania e governança, né? Então, assim, o que vai formar uma opinião em relação à empresa é o que ela faz, como ela se comunica, o que falam dela, né? Porque a comunicação não é 100%, né? O que você comunica não é necessariamente o que as pessoas entendem, é o que falam dela, né? Nos canais também que não são oficiais, né? E o contexto do mundo. O contexto do mundo é justamente hoje, a gente volta ao ponto inicial da aula, que é a questão do contexto, do que a sociedade aceita ou não aceita. Então, as marcas hoje estão mais aptas a fazer movimentos mais ousados, de cidadania, né, posicionamentos mais fortes, porque a sociedade está esperando isso delas, né? Então, assim, quando uma empresa faz uma campanha que realça a diversidade, ou que realça a questão contra o racismo, por exemplo, né? Ela está olhando o contexto do mundo, né? Então, esse contexto do mundo mais um elemento que vai ajudar na questão da relação das marcas com a gestão que elas têm que fazer e com uma eventual cultura de cancelamento, né? Então, assim, por hora é o que eu queria falar, para não tomar muito tempo de quem vem falar, e depois a gente volta a discutir um pouco mais de casos aí que a gente teve a oportunidade de participar e que foram aplicados aí essas questões, né? Excelente, professor, fez um ótimo overview do contexto aí, do gerenciamento de marcas, da importância da reputação, do desafio do cancelamento e inclusive dos drives aí de, de, de reputação corporativa, né? Exato, Obrigada exato. pelo overview. Então, agora eu vou passar a bola para a Lígia, que é gestora de marketing, que tem um foco aí no seu dia a dia no desenvolvimento de marcas, na produção de conteúdo, no lançamento de novos produtos, né? Tem uma experiência aí bastante ampla em organizações como Johnson Johnson, McDonald's, é bacharel em administração pela FEA, é graduada em marketing, branding e growth também pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, bem-vindo. Eu vou passar a palavra para você, Lígia. Obrigada. Bom, prazer para quem eu não conheço, eu sou a Lígia. O que eu vou trazer aqui sobre a gestão das marcas e as crises, acho que ela está num patamar mais do produto, do dia a dia que o consumidor vê, e um pouco menos sobre a marca corporativa. É claro que em alguns momentos a marca corporativa acaba se confundindo com a marca produto, dependendo da empresa que a gente está falando, né? Algumas empresas tentam se blindar, porque a partir do momento que você tem uma marca-mãe que não se relaciona em nome com o produto, você consegue dar uma blindada se você tiver um problema numa linha específica, mas aqui eu estou olhando realmente a comunicação do dia a dia com o consumidor, então eu estou falando ali da marca-produto, da marca que o consumidor vê no final. Eu trouxe uma apresentaçãozinha, daí vocês me falam se vocês estão conseguindo ver minha tela. Sim. Vamos lá. Aqui eu só trouxe um pouquinho do termo do cancelamento, que ele acaba sendo um ataque exatamente à reputação, né, dessa empresa, e ele não é só um ataque à reputação, né, é um ataque que pode causar uma ameaça aí no emprego, ou uma ameaça do resultado final dessa empresa. Então, não é só um novo termo, uma nova forma de falar alguma coisa que está legal no mercado, porque isso efetivamente afeta vendas, né? Afeta aí o resultado que a empresa vai trazer, por isso que é um tema para mim que acho que é super importante aí. E daí, o que seria essa cultura do cancelamento na era das mídias sociais, né? A gente tem aqui uma definição como uma forma de cobrar justiça pelas próprias mãos, e justiça vista pela visão de um determinado grupo. Não estou falando que realmente é a justiça aí que está certa, que as pessoas estão cobrando as coisas corretas, e pelas próprias mãos também, entre mil aspas aqui, porque hoje na era das mídias sociais, as pessoas acabam aí ficando por trás de perfis, às vezes anônimos, e puxam conversas aí que você nem sabe de onde está indo, você nem sabe quem que é realmente a pessoa que iniciou. Então, é uma forma de cobrar justiça, entre aspas, né, do seu ponto de vista, pelas próprias mãos, porque tem todo esse aparato aí das mídias sociais que ajudam, né, nessa cobrança. Talvez um posicionamento que a pessoa não ia cobrar pessoalmente, nas mídias sociais ela cobra porque ela tem
esse distanciamento, essa seguridade, né, para fazer isso. E daí, onde que as marcas entram nessa história, né? Por muito tempo, a marca se comunicou com o consumidor como uma via de mão única, praticamente. Até acontecia a volta, mas ela demorava muito tempo para acontecer. Então, a marca ia lá, fazia o comercial, fazia o outdoor, e depois de muito tempo conseguia ali captar alguma reação do consumidor, talvez ela captava isso através, putz, minhas vendas caíram, dela ia investigar porque caiu e daí descobria que a comunicação não tinha sido tão efetiva. Só que hoje esse fluxo ele está muito mais rápido. Você tem esse feedback do consumidor muito mais rápido, né? Você comunica ali, faz a sua comunicação e no mesmo segundo, no mesmo instante, você já tem ali uma resposta. Se o consumidor gostou, se ele deu like, se ele não deu like, se ele fez um comentário positivo, se ele fez um comentário negativo, que vai muito de encontro com o que o professor falou sobre o monitoramento, né? Hoje é muito importante você ter esse monitoramento, porque é muito rápido que as coisas acontecem, elas escalam muito rápido. E por ser muito rápido esse ciclo, ele começa a ter uma visão mais de conversa, né? Menos de a marca falando o que ela quer a todo momento, e mais de como é que eu vou entrar nessa conversa com o consumidor, porque é dessa forma que hoje a comunicação está sendo feita, né? Já que tem esse feedback muito rápido das expectativas do consumidor que quer falar. E daí, com isso, você vê o surgimento de marcas mais humanas, né? Você vê a Netflix se posicionando, tendo uma persona de mulher e falando que ela é a rainha da bateria. Então, nesse respondem super rápido sobre os comentários que estão acontecendo ali naquele momento, ela já vai se posiciona, ela faz um comentário que se coloca como uma pessoa mesmo, a mesma coisa da Alexa, a gente pode ver isso muito na Alexa. A Alexa, ela tem essa ideia, né, da inteligência artificial, mas super personificada. E a gente tem o exemplo master hoje aqui do Brasil, que é a Lu do Magalu, que hoje, inclusive, você pode contratar ela como uma influenciadora para a tua marca. Então, ela é o ápice aí do que a gente encontra hoje como humanização de marca, né? Eu diria. E daí você vê outras marcas fazendo isso, como a Natura, por exemplo, tem a Nath da Natura, que hoje também conversa com o público e se personifica ali, fica mais humano. E daí, para você entrar nessas conversas, né, com o consumidor e para você se mostrar mais humano, você precisa ter opinião, né? E ter opinião, você precisa, às vezes, se posicionar de uma forma ou de outra, e você precisa criar, né, toda essa consciência. Porque, por exemplo, você não vai numa mesa de bar ali com seu amigo sem ter opinião sobre um tema que você não tem opinião. Você coloca a sua opinião, você discute, você às vezes muda, mas tá tudo bem. Então, para ter essa conversa, as marcas começam a ter que ter opiniões formadas para conseguir entrar e navegar bem nesse mundo. E daí aqui eu trago alguns pontos de atenção na construção da marca e da persona, quando a gente está olhando para esse mundo de conversas, né? Você passa a ter que entender muito bem o seu público. E quando eu falo muito bem, é para ir além da sua categoria, né? Você não pode só saber lá que a sua consumidora gosta da maquiagem Y, né? Que é o produto que você vende. Não, você tem que saber se ela gosta, quando você fala de cultura, putz, ela gosta de filme, ela gosta de música, que tipo de música que ela gosta, quais categorias que ela está envolvida além da sua, né? Quem que é essa pessoa por trás da sua consumidora? E causas também, né? Quais são as opiniões que ela tem sobre determinadas causas, onde ela se posiciona, onde ela não se posiciona. Então, esse entendimento do público, ele começa a ser muito mais... ter esse olhar muito mais macro, né, desse público, para você realmente entender quais são os interesses e quem que é essa pessoa por trás, porque se você não entender, você não vai conseguir se comunicar com ela, né? E daí, a partir do momento que você entender o seu público, o que ele fala, o que ele gosta, você precisa estabelecer também os assuntos que você quer falar pela sua marca, né? Porque se você falar de tudo, ele não vai entender quem você é, ele vai falar, meu, essa marca aí acha que ela sabe de tudo, não tá sabendo de nada, então você também precisa estabelecer esses assuntos que fazem sentido para a tua marca falar, assuntos que fazem sentido você participar da conversa, né, como marca, e que também tem a ver com o seu público. Então, né, para você conseguir fazer essa conversa fluir. E daí é que entra num ponto que tem vários assuntos, né, que você pode falar, mas você também precisa entender os limites da sua marca e da tua empresa. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, hoje que a gente está vendo aí o boom do ESG, né, da parte ambiental e tudo mais, não adianta você ir lá pela causa ambiental e falar, eu apoio a causa ambiental, sendo que a tua marca, a tua empresa não está fazendo nada em relação a isso. Então, você precisa ter ali um embasamento, né, e não ter um teto de vidro para você poder conseguir se posicionar sobre aquele tema.
É claro que isso é uma construção que as empresas precisam fazer, e às vezes, putz, ainda não está no ponto, né? Minha parte de ambiente ou de reputação corporativa, desculpa, de ambiental não está 100% bom, então eu não vou levantar a bandeira ali, não vou falar aquilo ali, deixa eu arrumar minha casa primeiro antes de eu falar. Então você precisa entender esses limites da sua marca e da sua empresa antes de você sair levantando qualquer bandeira, entrando em qualquer assunto. E o último ponto, assim, que para mim é um ponto de atenção para gestores de marca como um todo, é que a sua marca não vai agradar todo mundo, né? A partir do momento que você tem opiniões formadas como marca, vai ter alguém que vai discordar de você. E isso você precisa estar em paz, né, alinhado com isso, né, saber que você não vai agradar todo mundo, mas você também precisa fazer um trabalho, né, interno, às vezes, na empresa, de alinhar as expectativas que, putz, ó, tem um assunto aqui que é um pouco polêmico, a gente acredita que a marca deve falar mais pro lado Y do que pro lado X, e no momento que a gente for falar disso, vai ter gente que não vai gostar e que vai querer boicotar a marca, mas a gente precisa entender que falando Y e não X para o nosso público, a gente traz ele para perto da gente. Isso, você precisa trazer isso, porque em algum momento você não vai agradar, e às vezes está tudo bem não agradar, porque para o teu público está tudo certo, né? Às vezes é o público que você não quer falar mesmo, que você não está agradando, e está tudo bem. E daí, falando sobre conversas, né? Como eu estava falando lá no começo, por muito tempo foi a marca iniciando a conversa, né? E levava um tempão para voltar. Então a marca só falava o que ela queria. Isso ainda acontece, né? Porque putz, no final do dia você ainda precisa contar sobre o seu produto, você ainda precisa contar sobre a sua nova seu novo feature, né? O que você está fazendo de diferente no seu produto. E daí você tem comunicações um pouco mais produteiras, um pouco mais marqueteiras assim, do jeito mais antigo de fazer, que é você contando sobre o seu produto e tá tudo bem. Você precisa ter esses momentos também que você vai iniciar a conversa sobre os seus produtos, sobre suas fórmulas e tudo mais. Aqui eu trago alguns exemplos bem rápidos, assim, sobre, putz, você precisa falar sobre você também, né? Não é só você falar sobre o que está acontecendo no momento. E daí tem um outro nível de conversa que eu falo que é uma conversa que acontece sempre. Você sabe que ela vai acontecer. E você consegue se preparar para ela. Então, você vai conseguir alinhar as pessoas, você vai conseguir ter uma noção se o seu consumidor gosta ou não gosta daquilo. São conversas que estão por aí e acontecem todo ano. Então, por exemplo, eu trago um exemplo do Guaraná Antártica, que ele notou que existe uma conversa sobre que todo domingo, depois do almoço, tem um filminho com pipoca. Então, ele vai falar sobre esse tema ali nas suas comunicações. Ou você tem Ben Jerry's, que, assumidamente, levanta uma bandeira LGBTQIA+, e que vai falar sobre as datas importantes para esse público ao longo do ano. Você tem a Coca-Cola, que entende que música é um território do público dela e que vai falar sobre o Lollapalooza durante a época que o Lollapalooza acontece durante o ano. Às vezes esses eventos são anuais, né? E você consegue prever que eles estão acontecendo. Às vezes eles acontecem uma vez a cada 4 anos e você sabe que aquilo vai ser um assunto e você consegue se preparar para entrar nesse assunto, né? E daí tem um outro tema, uma outra conversa que acontece, que é uma conversa ao redor de uma tendência do momento. Essa é a mais perigosa, né? A que gera um maior risco aí de dar um problema, porque ela você não consegue testar antes. Você não vai conseguir pedir uma opinião ali do seu público, às vezes você não vai conseguir alinhar a sua empresa de que pode dar errado aquilo que você está fazendo, porque precisa acontecer muito rápido. São coisas que acontecem na internet, que acontecem no dia a dia das pessoas, que do nada tem um pico de conversa sobre isso, e é muito legal você como marca entrar. Por que é legal? Só porque é legal? Não, não é só porque é legal, porque você consegue uma visibilidade orgânica, ou seja, você não está gastando dinheiro para você ser comentado sobre aquilo, para você ganhar atração, para você ganhar likes, para você ganhar engajamento, vendas. Então, você acaba entrando nessas tendências como uma forma de você ganhar mídia orgânica, tá? Não é só ganhar porque é muito legal entrar na conversa do momento. Não, tem um porquê por trás. É uma mídia orgânica que você está ganhando ali. E daí eu trouxe um exemplo que aconteceu há poucas semanas atrás. A Rihanna postou uma foto super icônica aí, com uma bola de futebol americano na mão, anunciando a sua volta, né, a volta dela na música, no intervalo do Super Bowl do ano que vem, né? O Super Bowl o intervalo do Super Bowl é um dos maiores intervalos da publicidade, é super caro estar lá, e para os artistas também é super importante esse break do Super Bowl, né? É um momento de altíssima visibilidade. E ela postou isso, o que a gente viu na sequência, assim, em questão de horas. Uma proliferação de marcas imitando o post da Rihanna para pegar um pouco aí de tração
no que estava sendo comentado ali naquele dia. É toda marca que vai fazer isso? Não, porque para algumas marcas isso não vai encaixar. Tem que ser marca que está relacionada, de certa forma, com a cultura pop, é uma marca que está relacionada, de certa forma, talvez, com o futebol americano. Aqui é um pouco mais difícil a gente ver isso no Brasil, mas você vê mais essas marcas com relação à cultura pop. E daí você pode simplesmente fazer, né, só pegar a oportunidade de criar um assunto ali rapidinho sobre aquilo, ou você pode fazer que nem as Casas Bahia, que pegou uma campanha deles que já estava acontecendo, que era uma campanha de Pix, e colocar isso dentro da comunicação da campanha para trazer um pouco mais de tração ali para o assunto que eles querem realmente falar. E como eu tinha falado, né, conforme você vai descendo nesses tipos de conversa, vai aumentando maior a sua chance de cancelamento, porque a hora que você está numa conversa que você está iniciando lá atrás, putz, você fez um monte de pesquisa, você conseguiu, você se blindou ali, de certa forma, de grandes riscos. Agora, quando você vai na tendência do momento, que é uma questão de horas que você faz o post, você não tem tanto esse controle, né? E você também não tem controle sobre o que a Rihanna vai fazer depois. Você não tem controle sobre o que o Super Bowl vai fazer depois. Então, é arriscado esse tipo de comunicação, mas hoje é o que eu vejo mais dando resultado aí em questão de conseguir mídia orgânica para as marcas. E daí, o que a gente faz, né? Se desse meio do caminho sua marca é cancelada por alguma coisa que você postou ou fez, né? Aqui eu trouxe 2 exemplos super rápidos também. O primeiro é da Coca-Cola, no BBB de 2021, eles fizeram uma prova, enfim, lá, eu não lembro do que era a prova, acho que era a prova do anjo, alguma coisa nesse sentido. E a Carol Conká, na época, estava sendo super cancelada por diversos motivos lá do que ela tinha feito dentro do BBB. E ela ganhou a prova. Tinha como a Coca-Cola prever isso? Até tinha, ela podia desenhar lá todos os cenários de todos os participantes ganhando a prova, e a Carol Conká ganhou essa prova. O que a gente tem ali como resultado disso? A gente teve um cancelamento, entre mil aspas, eu acho muito difícil eles terem visto essa diferença óbvia nas vendas, mas a gente viu Pepsi, Dolly e Guaraná ganhando Trending Topics, ou seja, uma mídia espontânea ali que custa muito para você estar ali, né? Se você quiser comprar ali para você estar entre os assuntos mais falados do Twitter, é uma mídia super cara. E aconteceu que, em vez da Coca-Cola ganhar essa mídia para ela, né? Porque ela, teoricamente, até estava pagando, porque ela pagou um patrocínio super caro para estar nessa prova, ela fez com que os concorrentes dela subissem ali no Trending Topics e ganhassem uma mídia espontânea, orgânica, de graça, né? Sem ter feito nada. Então, na época, a Coca-Cola conseguiu entrar um pouco na brincadeira e dar uma revertida no cenário, mas eram assuntos, né? A Carol Conká tinha sido cancelada por motivos super sérios, então as marcas foram cobradas de posicionamento em relação a isso. E aqui tem um outro caso, que é um caso da Reserva, que eles tentaram surfar uma onda do gemidão do Zap, que era um áudio que você escutava no WhatsApp e de repente começava a pessoas a gemer, e daí era uma pegadinha, digamos assim. E eles usaram isso numa campanha de Dia dos Namorados. E as pessoas não gostaram. Acharam de super mau gosto, os comentários super negativos, e deles vêm depois, né, pedindo desculpa pelo indesculpável, né? Putz, desculpa, eu errei a mão nessa campanha. Então, isso que, putz, foi uma campanha que eles planejaram, né? Então, eles podiam ter feito teste, não sei se eles tiveram tempo para fazer teste, mas dava para ter testado um pouco antes de você colocar a campanha na rua, mas ainda assim deu errado, eles realmente tiveram aí um momento de cancelamento por uma campanha de mau gosto, julgada como uma campanha de mau gosto por alguns consumidores. E daí aqui eu trago, super rápido também, uma pesquisa da Porter Novelli sobre como é que você faz para reverter esse cancelamento hoje em dia, né? Eu acho que os 3 principais pontos aqui é sobre a declaração pública de desculpas. O consumidor quer que você assuma os seus erros. Ele não quer que você simplesmente apague seu post lá, porque é muito fácil falar assim, vou lá, apago meu post, fica tudo certo, daqui a alguns meses a gente vê. Não, o consumidor, ele quer que você assuma seu erro, né? Então, você tem que pedir desculpas. Ele espera um esclarecimento da situação. Tipo, no caso da Coca-Cola, a Coca-Cola não teve culpa do que aconteceu. Não foi ela que escolheu que a Carol Conká ia ganhar a prova. Mas eles esperam um esclarecimento da situação, né? Eles esperam um posicionamento da marca. E daí, para casos mais graves, né, eles esperam programas e políticas internas, dependendo do que aconteceu, para reverter esse cenário aí do cancelamento. E daí, claro, depois eles vêm com pontos de demissão, demitir quem aprovou a campanha, ou demitir quem fez a declaração infeliz, enfim. A alteração da marca, você vê que não vem
super alto, porque, putz, alterar a marca quer dizer que você tá querendo mascarar que a sua marca errou, então ele não vem uma coisa super alta, assim, super, super forte para você reverter esse cancelamento. E daí tem a questão da doação, né? Dependendo do tipo de cancelamento que aconteceu, às vezes, putz, a marca falou alguma coisa errada sobre um grupo específico, então, putz, procura uma ONG, faz uma doação. Isso teve um caso do BK, se eu não me engano, que foi assim, o BK ele lançou uma campanha de LGBTQIA+, que eles erraram as cores da bandeira, e daí eles foram super cancelados por isso, e daí na retratação, né, quando eles foram se retratar, eles utilizaram parte do lucro deles e doaram para instituições. Então, você tem aí algumas estratégias do que você pode fazer, mas, enfim, você está sempre sujeito a isso hoje. Hoje, essa conversa acontece muito rápido e quando você menos espera, você está sendo cancelado aí, você precisa agir rápido nessa crise, porque esperar muito tempo também o consumidor não quer esperar 2, 3 meses para você decidir ir lá pedir desculpas, você tem que tomar decisões rápidas. Então, acho que é isso que eu trago aí de material sobre o dia a dia de operar ali no final da comunicação com o consumidor. É super toda essa parte que o professor trouxe de monitoramento das redes sociais é super importante, porque se você não estiver com o pulso ali, monitorando o que os consumidores estão falando praticamente em tempo real, você vai perder muito do que está acontecendo. Então, isso realmente é essencial aí para as marcas. E é isso, gente. Perguntas? Excelente, achei a conversa entre vocês dois bastante convergente, né? Tanto pelos exemplos, até para mostrar os desafios que não é só o comunicar, mas o que comunicar, o como comunicar, né? Para construir reputação, tenho que falar do meu produto, tenho do meu serviço, as melhores práticas, a inovação, eu tenho que mostrar que eu sou responsável socialmente, tenho que mostrar que eu sou liderança, tenho que mostrar que eu entrego resultado, e além disso, acompanhar as tendências e fazer tudo isso muito rápido e fazer isso tipo, de tal excelência que gere mais abertura, mais confiança em todos os públicos envolvidos, mais do que o cancelamento, digamos, de alguns grupos, né? Eu E acho se você, só para adicionar, se você não age rápido nesse momento do cancelamento ali do teu post, da comunicação que você fez, se você não agir rápido para ajustar essa crise, daí você pode ter um impacto gigantesco na reputação da tua marca, que daí vai fazer você, né, ter que gastar muito e trabalhar muito para reverter o cenário, né? Então, ser rápido nessa resposta também ajuda a dar uma blindada aí na reputação da empresa. Aí algumas perguntas que surgem aqui, essa questão de ter um cenário bastante volátil, né, um cenário VUCA, e aí foi colocado aqui como é que a gente faz a gestão desses riscos, né? Como é que a gente mapeia as ações de antemão e como é que deixa já um plano B, C, D, E todo ativado para conseguir responder rapidamente a esse tipo de demanda, assim. Eu não sei se você tem alguma Eu tenho dica, algum... uma forma de você fazer um pouco a gestão desse risco, né? É aquilo que eu trouxe no começo, de você definir bem quais são os seus territórios, quais são as suas opiniões, né? Quais bandeiras você defende, quais bandeiras você não vai entrar porque não faz sentido para tua empresa, para tua marca. Isso, de certa forma, já é uma gestão de risco, né? Você definir esses temas, definir onde você entra e onde você não entra. Porque vai ter assunto que não é para você entrar, né? Mas às vezes os consumidores vão cobrar, então você tem que pensar ali, ó, no momento que você está construindo a sua persona, você tem que pensar nessas cobranças que podem vir e traçar cenários ali. Então, quanto antes você tiver esse momento da construção da persona, definir os assuntos que você fala, os que você não fala, quais seus posicionamentos, você, de certa forma, já está fazendo uma gestão de risco, né? Lembrando que essa parte você pode testar, né? Você pode fazer uma quant, uma quali, que te ajude a validar aqueles posicionamentos, aqueles assuntos, para que você evite potenciais problemas lá na frente. Mas não tem como você prevenir tudo, né? Então, é sempre legal você ter um plano A, B e C aí, e um grupo de gestão de risco multidisciplinar, eu diria, porque quando essas coisas escalam muito, você precisa ter uma tomada de decisão rápida, considerando todos os fatores possíveis e inimagináveis aí. Então, um grupo multidisciplinar dentro da empresa acho que faz muito sentido.
Excelente. Não sei se você também tem alguma dica, como é que as empresas podem traquear as tendências para poder responder rapidamente ou surfar essa onda, né, que você falou assim, isso é muito legal de ter para causar atração, para atrair a margem. Não sei se o Daelso também tem alguma recomendação nesse sentido, mas como é que o que as empresas têm que fazer para monitorar essas tendências, né? Você não muda, professor. Você está no mudo. Perdão. Imagina. Eu estava falando o seguinte, né? Independentemente do setor que a empresa atua e do negócio, né? Se é varejo, se é serviço, enfim, o monitoramento de risco é uma coisa que tem que ser feita o tempo todo, e toda empresa tem que ter gente olhando isso, né? Mas eu acho muito importante, hoje está se falando muito disso, né? Que esse monitoramento de risco tenha olhe também as diversidades, né? Porque assim, às vezes é um grupo muito restrito, muito fechado, é quase que uma bolha dentro da empresa, né? De pessoas que têm uma convivência social muito de grupos, né? Restritos e às vezes nessas ações elas não conseguem capturar tudo que a sociedade está indicando para elas, né? Então, assim, nesse aspecto, a diversidade também ajuda, né? Ter equipes com representantes da diversidade vão ajudar a empresa a embarcar nisso que a Lígia está, né, tá falando, que é importante, né? Você ver as oportunidades, engajar a marca, aproveitar essa oportunidade como da Rihanna, por exemplo, né? Mas também saber, né? Como é que é a linguagem, como é que se fala, como fala, né? Porque às vezes a empresa ou as próprias pessoas que estão à frente ali das questões não têm um lugar de fala suficiente para poder recomendar que se faça ação A ou B, né? E também é importante a gente aqui entender uma questão, né? Eu gostei daquele slide que ele já trouxe lá da Porta Novelli, né? Do que as empresas, que as pessoas esperam das empresas, né? Então, as empresas também, assim, aqui falando para o nosso público que está, ou já conhece um pouco o assunto, ou quer entender um pouco mais dessa questão, é o seguinte: é preciso sempre fazer uma diferenciação do que é crise de imagem e o que pode ser uma crise de reputação, né? Eu falo que crise de imagem todo mundo tem, toda empresa vai ter, né, em algum momento, né? Melhor que não tenha, mas ela pode ter, né? A crise de imagem é uma coisa instantânea, né? A imagem, a gente sempre faz uma relação com a foto, né? Agora, a reputação é o filme, né? Então, assim, você não pode fazer com que a crise de imagem se estenda e se transforme numa crise de reputação. Porque aí é um risco que a marca, né, seja ela corporativa ou seja ela de produto, né, de serviço, possa ter realmente uma vida curta, porque se ela evolui para uma crise de reputação, ela passa a não ser mais confiável para grande parte da sociedade, né? Excelente. Acho que são bons pontos colocados. A gente costuma falar que a imagem é uma fotografia, né? E a reputação é mais um filmezinho, né? Que vai construindo ao longo do tempo. Acho que são excelentes pontos. Eu acho que de uma maneira mais micro, não sei, queria saber a opinião de vocês, mas algumas marcas têm feito bastante enquetes, né? Algumas até algumas pessoas, alguns influencers e tal, eles fazem muito enquete, né? Talvez seja um jeito aí, uma alternativa também de monitorar como é que estão os humores, né? Para que lado que a marca ou o personagem faz sentido? Para que lado que Faz, eles vão? é uma forma de você interagir com o seu público e tentar conhecer ele um pouco melhor, né? Então você consegue, você como criador de conteúdo ali, consegue entender onde os interesses, tipo, de uma forma um pouco menos científica, né? Um pouco mais ali no dia a dia, pode não dar certo, mas
você conseguir entender os outros pontos, né? Aquilo que eu falei, para você entender bem o seu consumidor, para ver até onde ele vai, ou quais são os gostos, não gostos dele, para você conseguir fazer conteúdos voltados para isso. Mas tem um outro ponto deles estarem fazendo cada vez mais enquetes, porque isso ajuda bastante no engajamento. Então, como numa enquete você tem que responder, né, não obrigatoriamente, mas assim, você acaba respondendo ali, você acaba clicando no conteúdo daquele criador, isso melhora os resultados para ele de engajamento. Então, isso também é uma forma aí dele melhorar ali o alcance dele, porque quanto mais engajamento ele tem, mais a plataforma entrega alcance para ele, então é também por isso que eles estão cada vez mais se utilizando de enquetes na criação de conteúdo. Acho interessante, eu não sei se o DS tem algum dado de mercado, alguma coisa para contribuir, mas encontrando com umas pessoas assim bastante antenadas, conectadas, eu vejo que elas falando, eu sou viciada em enquete, se alguém fizer alguma pergunta, eu preciso responder. Então eu vejo que assim, esse diálogo está cada vez mais aquecido, né? E as pessoas estão cada vez mais abertas a interagir mesmo, a sentir parte das marcas, parte do Não, convívio aí. e realmente é uma boa alternativa para, como a Lígia disse, né, para as marcas capturarem aí o que os seus públicos pensam, os territórios, né, que a marca ocupa. Eu acho que isso também é uma alternativa interessante. Mas eu volto sempre eu sempre coloco isso nas aulas, né, assim, esse caso aí da reserva, né, do gemidão aí que repercutiu mal, né? Assim, eu fico pensando assim, será que no grupo ali que pensou aquilo tinha uma mulher, né? Parece uma coisa de quinta série, né? Ah, vamos fazer isso que vai ser legal, tal, né? Mas será que tinha uma mulher ali para fazer uma ponderação? Olha, talvez isso não seja o ideal, talvez a gente possa até brincar com essa questão, mas de uma outra forma. Quer dizer, tudo isso vai nessa questão que nos colocaram ainda do risco, né? Até onde vale a pena correr esse risco, né? Excelente, eu acho que a gente está se aproximando aí dos minutos finais. Se alguém tiver alguma pergunta, algum apontamento, fiquem à vontade para colocar. E se alguém tiver alguma pergunta que a gente não consiga responder ao longo desse bate-papo, eu convido vocês a darem trabalho aí para a Lígia e para o Daelson, mandarem mensagens pelo LinkedIn, abrir aí Pode dar frentes trabalho. de conversa com eles. Não sei se alguém. Eu até reforço, assim, ou neste momento ou mais tarde, ou depois, né? O LinkedIn está aberto aí para as pessoas tirarem aí dúvidas, fazerem contribuições, né? Vai ser um prazer. Eu também, totalmente aberta aí. E também fico à disposição da FIA se precisarem. Enfim, adoro falar, então tá tudo certo. Tenho participações especiais aqui do meu lado. Imagina. Isso é muito bacana. Essa é a parte boa A parte do home dessa. office. Não, essa questão das participações, a gente que tem filhos sabe que é muito legal, né? Mas excelente. Eu acho que eu vou então caminhando para o encerramento aqui do bate-papo, agradecendo imensamente tanto da Elcio quanto a Lígia por trazer as contribuições tanto da academia quanto da prática, quanto do treinamento aí de cases que estão acontecendo. Com certeza eu saio mais rica, imagino que as pessoas envolvidas também nesse encontro e convido esse diálogo a continuar aí, não só nesse momento, mas em outras redes aí de todos nós. Se vocês querem falar mais alguma coisa, a gente pode caminhar para o encerramento. Obrigada Eu dou aí. meu boa noite a todos e agradeço. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.